Boa tarde, pessoal. Eu sou o Lucas Lisboa, sou gerente de produto aqui na MC Bauchimi e eu estou aqui hoje para a gente fazer um MC Fórum Online com o tema de fachadas. Bom, o tema então hoje que a gente vai abordar vai ser manifestações patológicas e soluções para fachadas. E antes de começar essa apresentação, eu vou fazer uma breve introdução aí do meu currículo, né, para vocês saberem quem eu sou. Então, sou formado em engenharia civil há mais ou menos 1 ano e meio na Universidade Presbiteriana Mackenzie e desde 2013 sempre trabalhei com obras, então trabalhei em obras prediais, depois trabalhei em obras de infraestrutura e indústria e estou na MC desde o final de 2006, trabalhando aqui no departamento técnico, né, iniciei como consultor de produto e atualmente eu sou gerente de produto da linha de impermeabilizantes, voltado basicamente para edificações e para obras de infraestrutura e indústria. Antes de falar um pouquinho sobre o nosso tema, né, acho importante a gente fazer uma breve introdução sobre a MC Bauchimi, para vocês conhecerem a empresa, né? Então, a MC é uma empresa é uma multinacional de origem alemã, né, com mais de 55 anos de mercado, e o nosso business, né, a gente é um fabricante de produtos químicos para a construção civil. Então a gente fabrica basicamente todos os tipos de produto que são utilizados em obra, seja obras de edificação, seja obras de varejo, seja obras de infraestrutura e indústria. No Brasil a gente está presente desde 1996, né, então já estamos há mais de 20 anos aí no Brasil, e basicamente a gente participou dos grandes projetos aí do país, tivemos grandes obras aí na época de Copa do Mundo, na época de Olimpíada, atualmente a gente trabalha em basicamente diversos fields, diversos campos de expertise, né? Então a gente faz obras de pontes, de viadutos, de indústria, barragens, estações de tratamento de esgoto, todos os tipos de obras relacionadas à energia também. Então a gente tenta focar, né? A gente tenta focar em cada segmento, em cada tipo de cliente, né? E ter especialistas que consigam atender cada segmento. E o nosso slogan, né, é o construir é cuidar, então a gente leva isso muito a sério, né, a gente tem essa filosofia de que construir é uma coisa séria, a gente está lidando com vidas, então construir é cuidar também de vidas, aí é cuidar dos nossos clientes. Basicamente a MC está dividida em 4 unidades de negócio, né, então a gente tem MC para a indústria do concreto, né, então basicamente a gente atua na indústria do concreto a gente atua junto com as usinas de concretagem, com as indústrias de pré-moldado e também com as indústrias de artefato para concreto, né, basicamente com aditivos para concreto. O nosso segunda unidade de negócio é a MC para infraestrutura e indústria, né, então a gente, nesse segmento a gente atua em obras de aeroportos, barragens, pontes, estações de tratamento de água e esgoto, então nas grandes obras industriais e de infraestrutura também. A gente tem uma terceira unidade de negócio, que é a MC para edificações, então a gente acaba atuando mais com as construtoras residenciais e comerciais, né? E nesse segmento também entram alguns estádios de futebol e alguns hospitais também. E a gente tem uma quarta unidade de negócio, né, que é a MC para o consumidor, né? É uma estrutura voltada para o varejo. Então, os nossos clientes, basicamente, na MC para consumidores são as boutiques de revestimento, os home centers, né, Leroy Merlin, as casas de materiais para construção, né, tudo que envolve o varejo. Bom, então vamos entrar um pouquinho aqui no nosso tema, né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje de manifestações patológicas, quais são os principais problemas, as principais dores que as consultoras e os clientes têm em fachadas, né? E aí a gente vai também abordar um pouquinho das principais soluções, né, de produtos, né, de sistemas que a MC tem para essas áreas. Bom, é legal dar uma contextualizada, né, antes de falar das manifestações. Então, basicamente, as origens das manifestações elas podem ser provenientes, né, de 3 etapas da obra. Ela pode ser proveniente da fase de concepção, né, então no estudo de projeto, na escolha dos materiais, toda aquela fase de concepção inicial, quando você faz um estudo da obra, né, se ela for feita de uma maneira incorreta, de uma maneira com poucos detalhes, você pode, nessa fase, gerar algumas manifestações no futuro, né. A segunda origem das manifestações é na etapa executiva, então durante a construção de um edifício a gente pode ter algumas técnicas aí de construção erradas, né, que a gente encontra muito hoje em dia, algumas técnicas erradas que geram alguns problemas, algumas patologias, e a gente também pode ter as origens
a partir de uma falta de manutenção, né, ou de uma má utilização da estrutura. Então essas três etapas na concepção, execução e a manutenção, elas são importantes, né, para que a gente não tenha essas manifestações, que elas não apareçam na nossa edificação. Esse gráfico ele traz um estudo estatístico, né, onde ele traz as origens das manifestações patológicas por fase de obra, né? E aqui a gente fica evidente, a gente consegue ver claramente que as principais, né, manifestações elas são provenientes da fase de execução, né, 28%, e principalmente da fase de projeto. Então, esse estudo, né, feito pelo professor Paulo Helene, em 2003, ele reforça a importância da gente ter um projeto de fachada, né, um projeto geral para a nossa edificação, né, mas a gente sabe que algumas áreas, como por exemplo fachada e mesmo impermeabilização em geral, muitas vezes a gente não tem esses projetos. Então a importância do projeto ela realmente é muito grande para a gente não ter essa grande parte aí de manifestações aparecendo na nossa construção. Também gosto bastante, quando a gente fala de manifestação, também gosto bastante de falar da lei de Sitter, né, também conhecida como regra dos 5. E a lei Sitter, basicamente, ela é um estudo de avaliação do custo de reabilitação das estruturas. E ela mostra a diferença de custo que a gente vai ter, né, para introduzir uma solução no começo ou no final da nossa obra. Então ela mostra que ao longo da obra, né, quanto mais tempo a gente demorar para inserir uma solução na nossa edificação, a gente vai ter que gastar muito mais, né, para corrigir aquele problema. Então, quando a gente adota uma solução na fase de concepção, né, durante o projeto, a gente vai gastar uma unidade, né, então a gente vai ter um custo pequeno, a gente vai gastar uma unidade né, investindo no projeto inicial. Quando a gente não tem um projeto adequado e a gente vai adotar a solução durante a execução da obra, seja, né, contratando um projeto de última hora, seja fazendo algum sistema ali durante a fase de execução, a gente vai gastar 5 vezes mais do que se a gente tivesse um projeto, um estudo bem feito no início. Quando a gente já concluiu a nossa estrutura, né, e aí a gente vai fazer uma manutenção preventiva, então a gente concluiu, né, a estrutura ainda não está apresentando graves problemas, graves manifestações, mas a gente vai fazer uma correção preventiva, né, uma manutenção preventiva. A gente vai gastar 25 vezes mais, então a gente já tem uma elevação de custo no que diz respeito a implantar aquela solução. E aí a gente tem a fase mais crítica, né, quando a estrutura foi concluída, né, com alguma falha de execução ou com alguma falta de algum sistema, e aí quando ela começa a apresentar os problemas, então por exemplo um vazamento em subsolo, né, ou se não algum problema estrutural, a gente vai fazer uma manutenção corretiva para corrigir um problema que já está instalado na nossa estrutura. Geralmente essa manutenção corretiva ela vai custar de 100, 120 vezes mais do que se a gente tivesse adotado soluções corretas na fase de projeto. Então, geralmente a gente acaba limitando nessa fase, né, as soluções, então a gente já tem menos soluções para aquela situação, porque a estrutura já está concluída, então a gente acaba tendo um custo muito maior. Então a regra dos 5, né, a lei de Sitter, ela também reforça, assim como o estudo do professor Paulo Helene, ela reforça bastante a necessidade da gente ter um projeto, da gente ter um estudo, né, sobre cada edificação, né, para a gente conseguir proteger a nossa estrutura de todos as intempéries e todos os fatores ali que envolvem ela. O caminho mais correto, né, então pensando nisso, o caminho sempre mais correto e mais barato vai ser através de um bom projeto, né? Então isso, por mais que a gente tenha que fazer esse investimento inicial, né, a médio e longo prazo ele vai acabar financeiramente valendo muito a pena. Então sempre vai ser o caminho mais correto e o mais barato também. Num projeto, né, a gente tem vários fatores que devem ser considerados, sempre buscando, né, considerando a durabilidade que a gente quer que nossa estrutura tenha. Então, para a gente atingir uma boa durabilidade, o projeto ele tem que, né, obrigatoriamente considerar as etapas de construção, né, execução, então tem que ser um projeto execuível, né, também tem que considerar a utilização, qual que vai ser a utilização daquela estrutura. No projeto também são determinados os materiais que vão ser utilizados, então a qualidade dos materiais, quais são as características de desempenho que cada material que vai ser utilizado na nossa estrutura tem que ter para ele atingir uma durabilidade, né, desejada. Além disso, a gente também tem que considerar
a agressividade do meio ambiente. Então, dependendo da localidade que a nossa obra estiver instalada, a gente tem que ter alguns sistemas de proteção específico. Então, como exemplo, né, as regiões costeiras, que a gente tem muito no Brasil, e que geralmente a gente tem uma agressividade muito grande, a gente tem ataque de cloretos, tem a maresia, né, a gente tem que ter um sistema de proteção, né, externo, na fachada, para proteger contra aqueles intempéries. A vida útil, então a gente também tem que pensar sempre na vida útil, né? Então qual a vida útil que a gente quer atingir, né, para a gente conseguir fazer o nosso projeto. Além disso, todas as exigências normativas elas têm que ser seguidas, né? Então isso é o básico, a gente utilizar as normas, utilizar todas as NBRs, a gente tem muita norma boa aí, né, que traz diversas recomendações. Hoje eu vou abordar bastante a NBR 13755, né, que é a norma de revestimento cerâmico assentado com argamassa colante, tá voltado para a fachada. Então é sempre importante a gente, né, tá com a norma debaixo do braço. Começou uma obra, vamos botar a norma debaixo do braço, vamos acompanhar quais são os desempenhos que a nossa estrutura, que o concreto, que o reboco, né, que o revestimento tem que ter para atender as normas. Então isso é importante. E além disso, a gente tem também já no projeto considerar, né, todos os custos de manutenção, de reutilização. Então geralmente o projeto ele já vai trazer quais são as atividades de manutenção que a gente precisa adotar na nossa estrutura para que ela atinja aquela durabilidade desejada. E esse gráfico também ele mostra o desempenho, como que a gente consegue atingir o desempenho, né, para que a estrutura foi projetada. Né, e ele mostra a importância, ele basicamente mostra a importância da manutenção. Né, então a curva de desempenho da nossa estrutura, ela sempre ela é uma curva que ela vai caindo, e quando a gente consegue dar as manutenções, quando a gente faz as manutenções corretas, aí sim a gente consegue prolongar essa curva de desempenho. Então mostra a relação direta, né, uma relação diretamente proporcional entre desempenho e manutenção. A gente precisa de manutenção para ter uma longevidade do desempenho da estrutura. Bom, entrando um pouquinho no nosso foco hoje, né, que são as manifestações em fachadas, eu separei a apresentação dividindo essas manifestações, né, em 6 tópicos fundamentais, em 6 cuidados que a gente tem que tomar quando a gente está executando uma fachada ou projetando uma fachada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a pulverulência do substrato. Eu vou entrar um pouquinho no detalhe depois de cada um, mas a pulverulência ela pode interferir diretamente, né, no desempenho da nossa fachada. Revestimento e argamassa colante, então a gente tem que ter sempre uma compatibilidade entre o revestimento que vai ser utilizado e a argamassa colante que vai assentar esse revestimento, que vai colar o revestimento na superfície. Movimentação da estrutura, fundamental a gente saber qual o tipo de estrutura, se é uma estrutura mais esbelta, se é pré-moldada, se tem movimentação, se tem junta, se não tem, né? Isso vai determinar algumas etapas, ela vai incorporar ou não alguns materiais específicos para aquele tipo de movimentação. Quarto item são as juntas, a gente tem que tomar muito cuidado. As juntas elas são talvez sejam um dos maiores causadores de manifestações patológicas em fachadas. Tá, então as juntas elas têm que ser bem executadas, elas têm que ser bem dimensionadas, senão a gente vai ter problema, né? A gente vai ter entrada de água pelas juntas. Detalhes de impermeabilização também é fundamental, todos aqueles detalhes, né, construtivos, né, uma janela, um arremate, qualquer material que esteja chumbado na nossa estrutura, a gente tem que tomar muito cuidado, eles têm que ser impermeabilizados corretamente. E por fim a gente também tem os tipos de impermeabilizante, então aqui eu vou entrar um pouquinho no mérito dos tipos de impermeabilizante, fazer uma comparação do que é um impermeabilizante flexível, do que é um impermeabilizante rígido, como a norma denomina, né, esses materiais, para vocês entenderem um pouquinho a diferença entre um rígido e um flexível na questão de produto. E, né, então, quais são as manifestações relacionadas a esses 6 itens? Né, então a gente vai entrar um pouquinho no detalhe de, para cada item, qual manifestação que a gente pode encontrar na nossa fachada, e depois a gente vai falar um pouquinho de soluções de como evitar essas manifestações. Então o primeiro item, né, a pulverulência do substrato, ele é caracterizado basicamente por uma perda de aderência, né, da argamassa colante. Então a pulverulência ela origina uma perda de aderência da argamassa colante ou do impermeabilizante na nossa argamassa de reboco, né, na nossa argamassa ali inorgânica, né, como a norma A3749 denomina. E a própria norma de argamassas inorgânicas, né, no final dela, ela traz um anexo A, e o anexo A traz vários fenômenos que a gente pode encontrar dentro de uma argamassa,
né? E um dos fenômenos é justamente o fenômeno da pulverulência. A norma, ela já diz que a pulverulência ela pode ser causada, né, por três, ela pode ser um conjunto de três fatores, né, que geralmente formam um traço desequilibrado. Então, ela pode ser originada por excesso de finos no agregado, né, por um traço pobre em aglomerante, então às vezes faltou aglomerante naquela argamassa, ou mesmo por uma carbonatação insuficiente da cal, quando a gente tem cal na argamassa, e a gente sabe que aqui no Brasil é uma realidade isso, a gente tem muitas obras aí que são feitas com cal, ela traz algumas vantagens, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não ter uma carbonatação insuficiente, aquela cal ficar muito, ela ficar em forma de pó dentro do nosso reboco e criar aquela camada ali bem frágil na superfície, prejudicando a aderência do que for vir por cima da argamassa. Essa foto é para ilustrar um pouquinho o fenômeno da pulverulência, né? Então foi uma obra no Sul, em 2017, que a gente teve um problema com descolamento de um impermeabilizante, né, em algumas regiões de banheiro, e a gente chegou na obra, fizemos o teste de arrancamento e a gente encontrou a situação, né, que detalha bem esse fenômeno da pulverulência. Então, quando você faz o arrancamento do impermeabilizante, né, o impermeabilizante ele vem todo sujo com uma camada ali de agregado, né, que aderiu nele, mas essa camada é a chamada camada pulverulenta. Então a camada ela está solta do resto do contrapiso, né? Então qualquer coisa que você botar sobre ela vai aderir sobre ela, mas ela não tem resistência, ela não tem aderência no resto do corpo, do contrapiso ou do reboco. Então aquele impermeabilizante ele fica vulnerável a se soltar. Ele cola na camada pulverulenta, mas a camada pulverulenta ela tende a se soltar do resto da nossa argamassa. Então essa é a situação que a gente vai encontrar quando a gente aderir a algum sistema, né, sobre uma camada pulverulenta. Ele vai trazer essa camada pulverulenta e ela vai se soltar com facilidade do resto da argamassa, né? E a própria norma já diz, né, a NBR 9575, que é a norma de seleção e projeto de impermeabilização, ela já fala que a camada de regularização vertical, né, então pensando em fachadas, ela tem a função de regularizar o substrato, proporcionando uma superfície uniforme de apoio, coesa e perfeitamente aderida, né? Então isso é muito importante. Essa camada de regularização ela tem que estar perfeitamente aderida para estar adequada, né, para receber a camada impermeável. Tá bom? Então, a própria norma já diz, a seleção de projetos já fala um pouquinho de como a gente deve encontrar a nossa argamassa para poder aplicar o impermeabilizante sobre ela. O segundo item, né, é a argamassa colante, a compatibilidade entre revestimento e argamassa colante. Isso também é um fator que pode influenciar diretamente no desempenho do nosso sistema de revestimento, tá? Basicamente, quando a gente não tem uma boa compatibilidade, a gente não tem produtos que sejam adequados um para o outro, a gente corre grande risco de ter um desplacamento do revestimento na fachada. A gente sabe, né, que as argamassas colantes são divididas em 3 classes, então a gente trabalha com as classes AC1, que é uma argamassa praticamente sem polímeros, né, uma argamassa simples, como se fosse uma areia, cimento e talvez algum outro polímero, mas geralmente ela vai ter uma capacidade de aderência, ela vai ter poucos polímeros e uma capacidade de aderência química muito baixa, né? Então a C1 geralmente ela vai ser para locais com baixa movimentação, locais internos, então é uma argamassa mais frágil. Por quê? Porque ela justamente depende das ancoragens mecânicas, né, que esse desenho aí da esquerda consegue explicar bem. Então ela precisa de um revestimento poroso, né, para conseguir entrar e ancorar mecanicamente no taradós da peça. Então a C1 sempre vai ser utilizada em áreas internas, com baixa movimentação, né, de dimensões pequenas, e o revestimento necessariamente tem que ser muito poroso. Tá? Quando a gente fala de AC2 e AC3, que são as argamassas um pouco mais encorpadas, essas argamassas elas já têm uma quantidade mais alta de polímero. Então, elas, né, a AC2 ela vai ter ter uma ancoragem mista, então ela vai ter uma ancoragem mecânica, mas também vai ter uma ancoragem química, né? E a C3, que já é uma argamassa colante com uma quantidade muito alta de polímeros, que geralmente até tem uma flexibilidade maior, ela sim vai poder ser aplicada com revestimentos com menor porosidade, né, com revestimentos de maior desempenho, porque ela tem essa capacidade de aderir quimicamente. Então mesmo que a peça, né, essa segunda imagem mostra que mesmo que a peça seja lisa, né, com baixa porosidade, mesmo que ela não consiga criar garras para ancorar mecanicamente, a C3 ela tem essa capacidade
tanto a C2 quanto a C3 têm essa capacidade de ancorar quimicamente no tardós da peça. A norma, a 13755, né, que eu falei que eu vou falar bastante sobre ela, que é a norma de argamassa, de revestimento cerâmico assentado com argamassa colante, né, ela traz também algumas recomendações para a nossa base, para o nosso emboço, né. Então, antes de assentar argamassa colante, é importante a gente ter uma base confiável, né, para a gente poder aplicar o nosso revestimento sobre ele. E ela traz essa imagenzinha aí, ela mostra o posicionamento da tela para atenuação de fissuras. Então a gente sabe que muitas vezes a gente vai ter essa região de encunhamento aí, e quando não é feito, né, uma junta de movimentação, é necessário na argamassa de emboço, né, a gente colocar uma tela de pelo menos 50 centímetros de largura em toda a faixa do encunhamento. Justamente por quê? Porque a gente vai ter, no encunhamento, a gente tem encontro de topo de alvenaria com fundo de viga, né? Então vai ter uma movimentação, são materiais distintos que vão trabalhar de uma maneira bem diferente, e geralmente na região do encunhamento o preenchimento é feito ou com uma argamassa expansiva, né, com algum aditivo, ou mesmo com uma espuma de poliuretano. E a gente sabe que essa região ela vai movimentar bastante, e se a gente não tiver um reforço, ela vai fissurar. Então a norma, a 13755, ela já traz, inclusive ela foi revisada no final do ano passado, então ela está bem fresquinha, ela tá bem completa, né? Então ela traz bastante informação interessante para a nossa construção. E ela fala que essa tela ela é importante para reforçar e para atenuar as fissuras nessa região. E ela também fala da questão quando a gente tem que reforçar. Então a gente tem que reforçar sempre que a gente tiver regiões cuja espessura de argamassa supere, né, a LS, e também regiões com potencial movimentação diferencial. Então quando a gente tiver uma região com muita movimentação, a gente vai ter que colocar essa tela para reforçar. Geralmente ela vai na primeira camada de emboço já, né, já para absorver logo na origem, né, na raiz, aquela movimentação. Além disso, né, a norma também fala um pouquinho das condições do emboço para recebimento de argamassa colante, e ela traz um número que é importante, a gente deveria seguir nas obras, que hoje em dia, né, fazendo visitas em obras, a gente vê que poucas obras seguem esse número, que é o período de cura do emboço, né? Então a norma ela recomenda uma cura de pelo menos 14 dias. Aplicou o emboço, antes de colocar qualquer coisa sobre ele, aguardar pelo menos 14 dias para ele conseguir eliminar aquela água, né, de dentro dele. Isso é fundamental, né, porque ele já consegue atingir uma resistência bem alta nos 14 dias, e ele já não tem mais aquela umidade, você não represa nenhuma umidade ao colocar algum revestimento sobre ele. Então é legal a gente seguir esse período de 14 dias, e além disso a gente também tem falando um pouquinho do revestimento, a recomendação da norma é que a gente não tenha fachadas, a gente não tenha revestimentos com EPU, que é expansão por umidade. Então a umidade vai entrar e ele vai expandir, que a gente não tenha peças com expansão por umidade maior do que 0,6 milímetros por metro, né? Então esse é o limite, é o limitante, é o valor limitante que a norma traz pra gente, peças cerâmicas com até 0,6 milímetros por metro. Acima disso, a peça já é muito porosa, ela já vai expandir demais, e é provável que a argamassa colante não resista, que a argamassa colante, né, solte e a peça comece a desplacar. Terceiro item é a movimentação da estrutura. Isso também é fundamental para a gente ter um bom desempenho, a gente avaliar quais são as movimentações que a nossa estrutura vai apresentar ao longo da vida útil, e a gente projetar a nossa fachada para resistir aquelas movimentações, né? Dependendo da movimentação, a gente vai ter que trabalhar com materiais, não só impermeabilizantes, mas também com argamassas colantes mais rígidas ou mais flexíveis, tá? Isso é fundamental, né? Tem algumas regiões que tem uma movimentação maior, então geralmente quando são criadas juntas de movimentação na fachada, são regiões que vão movimentar bastante. Eu vou mostrar aqui que a própria norma pede para a gente impermeabilizar essas regiões, e a gente sabe que regiões com maior movimentação a gente tem que trabalhar com materiais, né, flexíveis, com alongamento. Esse é um detalhe justamente da NBR também 13755, e ela mostra o que é a junta de movimentação, né? Então como que ela deve ser feita. As juntas, falando um pouquinho de juntas, né, antes de entrar no detalhe da junta de movimentação, a gente vai ter manifestações relacionadas do tipo de infiltração indesejada. Muitas vezes, se a gente não tiver uma junta correta, né, um subdimensionamento do sistema de juntas, a gente pode ter um fissuramento espontâneo,
né, que é quando no meio do nosso reboco ou até no meio do revestimento a gente começa a ver aquelas fissuras, né, desordenadas, né, isso é por falta de uma junta que atraia, né, o fissuramento para o interior dela, e a gente também pode ter, né, por falta de juntas, encavalamento do revestimento. Então quando a gente tem tensões muito altas, né, num pano de revestimento, a gente não tem nenhum elemento de junta para dissipar essas movimentações, e aí os revestimentos começam a encavalar, um começa a empurrar o outro e eles começam a se soltar. Né, isso não é tão comum, mas acontece em algumas situações muito críticas, onde a gente tem uma movimentação alta, né, e poucos elementos de dissipação dessa tensão. Essa foto mostra a junta de movimentação. Né, a junta de movimentação ela é iniciada no reboco, então você fez o reboco ali sobre a sua estrutura, né, você tem pilar, alvenaria, na região do encunhamento. Tem que fazer essa junta de movimentação, né, que é um rasgo geralmente feito com uma desempenadeira especial, né, que tem como se fosse uma argola, um dente, que faz esse rasgo, né, com argamassa ainda fresca. E aí depois a gente vai vir, né, a recomendação é que se impermeabilize essa junta, né, e depois a gente assente o nosso revestimento, né, respeitando a junta e fazendo um fechamento final com um selante adequado para ela. Essa junta, basicamente, o que ela vai fazer? Ela é um ponto frágil e ela vai atrair o fissuramento, né, para dentro dela. Então, vai ter uma movimentação, ela vai atrair todo o fissuramento para dentro dela. Então, nessa cavidade aí, né, interna na junta, ela vai fissurar. Então, por esse motivo, a gente precisa impermeabilizar e depois fazer um fechamento com um selante adequado. Aqui a gente tem alguns tipos de junta, tá? Essa aqui são as definições da norma de revestimento cerâmico, da antiga norma, né, mas ela traz bem as definições de junta. Então, junta basicamente é um espaço regular entre duas peças de materiais idênticos ou distintos. Né? E aí a gente tem as classificações de junta. Então a gente tem a junta de assentamento, né, que é a junta entre as peças ali onde a gente preenche com o rejunte. A gente tem a junta de movimentação, que é quando as juntas que dividem os panos de revestimento, né, e a norma fala de quanto em quantos metros a gente tem que ter uma junta de movimentação. Vou falar um pouquinho aqui no slide seguinte. A gente tem as juntas de dessolidarização, que basicamente são as juntas de movimentação quando a gente tem uma mudança de plano, né? Então a gente tem um plano ali, a gente tem uma quina 90 graus, uma fachada, né? Ali onde a gente vai ter revestimento chegando em direções distintas, em planos distintos, tem que ter uma junta de movimentação, que é denominada junta de dessolidarização. Geralmente também vai ser selada com um selante. E a gente tem, né, a junta estrutural, que é aquela junta que vem desde o começo da estrutura, lá desde da fundação até o topo da estrutura, né, que divide a estrutura de cabo a rabo, né, e que faz com que as estruturas movimentem de uma maneira separada. Né? Geralmente quando a gente tem edificações com uma área muito grande, então a gente precisa criar essa junta estrutural. Quanto ao posicionamento das juntas de movimentação, né, a norma de revestimento cerâmico, né, ela traz uma recomendação dos espaçamentos. Então, de quanto em quanto tempo a gente tem que ter uma junta horizontal e uma junta vertical. Né? Em edificações, a gente tem que ter a recomendação da norma é que, né, o projeto já venha com as juntas horizontais no máximo a cada 3 metros de altura ou a cada pé direito. Então, todo pé direito, né, na região de encunhamento, você cria uma junta de movimentação no seu reboco justamente para atrair, para dissipar as tensões. E no sentido vertical, né, no eixo vertical, a norma recomenda que a gente tenha juntas de movimentação a cada 6 metros. Então, se a gente tiver, né, uma fachada de 18 metros de frente, a gente tem que criar 2 juntas de movimentação no meio, dividindo ela em 3 panos distintos, cada um de 6 metros. Então, essa é a recomendação da norma, né, e também é o que geralmente os projetistas vão adotar nos projetos para a gente não ter todas essas manifestações aí nas juntas. Depois de fazer as juntas, né, na fase final, né, diria na maquiagem final ali da nossa estrutura, né, a gente faz o que? Então a gente impermeabilizou, criou a junta de movimentação, impermeabilizou, né, assentou a cerâmica com o revestimento, né, respeitando as juntas, e aí a gente tem que fazer um fechamento delas, né, que é o que fica exposto, que é o que todo mundo vê, que são os famosos selantes. E o selante ele tem uma peculiaridade, né, importante, né, ele tem uma propriedade importante que deve ser seguido, que também influencia diretamente no desempenho dele, que a propriedade é um itemzinho chamado fator forma. Né? O que é o fator forma? Basicamente, né, o fator forma ele é a relação entre a largura do selante e a profundidade que ele vai, né, tá para dentro da junta. Esse é o fator forma. Cada fabricante
obrigatoriamente tem que indicar nas fichas técnicas qual o fator forma daquele selante que ele está vendendo, né? E aí, dependendo da sua largura, você vai lá, né, pelo fator forma, faz a continha e vê qual que é a profundidade. O que é utilizado hoje nas obras, né, para você delimitar a profundidade. Então você encontrou lá a profundidade correta, né, para aquele selante, você utiliza um delimitador de profundidade, né, que a marca mais conhecida é o Tarocel, né, então ele é como se fosse uma espuminha. Geralmente você pega o Tarocel com um diâmetro de pelo menos 2 vezes ali o diâmetro, a abertura da junta, né, porque daí ele vai ficar comprimido. Você coloca ele ali na espessura correta para poder aplicar o selante. E para a colocação do Tarocel, para a gente garantir que ele fique numa espessura, né, na profundidade correta, e que na hora que a gente vai aplicar o selante, o Tarocel não esteja todo desnivelado, né, é fundamental que a gente utilize o gabarito. Né, o gabarito basicamente, né, simplesmente essa madeirinha que vocês estão vendo, geralmente com 3 sarrafos o carpinteiro faz na obra esse gabarito, né, e aí você deixa um dentinho com a espessura adequada, coloca o Tarocel e passa o gabarito ali, né, como se fosse uma desempenadeira mesmo, né, só para ele ir alinhando o gabarito. E aí depois você consegue aplicar o selante, garantindo que ele fique com a espessura adequada. O gabarito é algo simples, é algo que a gente faz em 5 minutos, né, o carpinteiro vai lá, pega 3 sarrafinhos, faz em 5 minutos, e é algo que traz muito resultado, que influencia também diretamente no desempenho do selante. Tá? Se ele tiver uma profundidade inadequada, ele pode ter problema de cura, ele pode ter problema de aderência, ele pode ter fissuramento, né, com o tempo. Então o gabarito é algo simples, mas ele é indispensável para a fase de execução das juntas. Bom, falando um pouquinho dos detalhes de impermeabilização, né, as manifestações basicamente são passagem de umidade. Então, se a gente não tiver um detalhe de impermeabilização bem executado, ou um detalhe sem impermeabilização, a gente vai ter passagem de umidade ali, pode demorar 1, 2, 3, pode demorar 5 anos, mas a gente vai ter passagem de umidade ali, né, e a gente vai ter problema de umidade interna na nossa edificação, e a gente sabe que é um transtorno muito grande, né, que depois a gente tem que ter um custo de reabilitação muito grande, que a gente tem que, geralmente mancha toda a textura, tem que tirar reboco, tem que tirar textura, tem que refazer, tem que parar ali um cômodo ali do usuário. Então é um custo muito alto, é uma coisa simples, mas é um custo muito alto. Os detalhes mais importantes que a gente encontra bastante em fachada, né, são as juntas de movimentação. Né, então, como eu falei, a gente tem que impermeabilizar elas. Né, vocês veem uma foto de uma junta impermeabilizada antes do assentamento cerâmico, e também as esquadrias. Então as esquadrias também é importante a gente utilizar alguns elementos de vedação para a gente não ter passagem de água, né, em todo o contorno da janela, por exemplo. Tipos de impermeabilizante, né, então falando um pouquinho dos tipos de impermeabilizante, a gente tem manifestações do tipo de fissuramento do impermeabilizante. Então, no caso da gente utilizar um impermeabilizante sem flexibilidade, sem alongamento, a gente pode ter fissuramento do nosso impermeabilizante. A gente pode ter o reemulsionamento. Então o reemulsionamento acontece algumas vezes com materiais, com emulsões, seja ela uma emulsão acrílica ou uma emulsão asfáltica. A partir do momento que ela endurece, ela vira uma membrana, né? E se a gente tiver uma membrana que ela fica exposta, ela não tem essa resistência aos raios UV, né, ela fica exposta às intempéries, ela pode reemulsionar. Então ela volta a ser uma emulsão, ela volta a estado meio pastoso, ela fica frágil, ela fica esfarelenta. Então a gente tem que ter, sempre que for trabalhar com materiais que vão ficar expostos durante a vida útil, ele tem que ter uma resistência aos raios solares. Desplacamentos, então se a gente tiver um impermeabilizante também sem aderência naquele tipo de base, e a gente não utilizar nenhum elemento de fixação, um primer ou algum outro tipo de impermeabilizante que tenha boa aderência, pode ter certeza que ele vai desplacar, que ele vai soltar da sua base. Então pode ter problema com desplacamento, com perda de aderência. E além disso, se a gente tiver algum impermeabilizante ineficaz, né, em alguma região, a gente pode ter as passagens de umidade que vão trazer as manchas internas na nossa edificação. Analisando um pouquinho, do revestimento rígido e flexível, principalmente voltado para as argamassas poliméricas,
né, que são materiais que a gente aparentemente são muito parecidos, os rígidos e os flexíveis, mas que eles têm propriedades muito distintas, né, e eu acho importante ressaltar o que é uma argamassa polimérica rígida e o que é uma argamassa polimérica flexível. Então a gente tem a norma, a NBR 11905, né, que é a de argamassa polimérica industrializada para impermeabilização, e essa norma, ela traz ensaios, né, ela enquadra produtos rígidos nela, né? E aí eu vou mostrar por quê. Né? Toda norma ela traz requisitos de desempenho. Então, para atender aquela norma, o produto tem que ter, né, tanto de alongamento, tem que resistir a tanto de pressão positiva, tanto de pressão negativa, tem que ter, no máximo, X% de absorção de água. Então, a norma traz os desempenhos. E os desempenhos que a 11905 pede são desempenhos de materiais considerados rígidos. Tá? Vou mostrar um pouquinho quais são os desempenhos. Já a 15885, né, que é a norma de membrana de polímero acrílico com ou sem cimento, então é uma norma que engloba os materiais cimentícios, né, com resina acrílica e os materiais sem cimento com resina acrílica. Basicamente membrana acrílica com ou sem cimento. Ele sim solicita que os produtos para serem enquadrados nela tenham um desempenho de alongamento e de flexibilidade. Então esses materiais podem ser considerados flexíveis. Tá? Então a 11905 vai enquadrar argamassas poliméricas rígidas, sem alongamento, sem nenhum teste de alongamento ou flexibilidade. Já a 15885 vai enquadrar produtos flexíveis, argamassas poliméricas flexíveis que vão ser testadas, né, com nesses parâmetros aí de alongamento e flexibilidade. Essa aqui é a tabela da 11905, então a gente consegue ver aqui que ela pede alguns, né, requisitos de aderência, de estanqueidade, né, então os materiais rígidos eles podem ser aplicados em regiões com pressão negativa, mas ela não traz nenhum parâmetro de desempenho, ela não traz nenhum método de ensaio para caracterizar o produto como flexível. Então não tem alongamento, não tem flexibilidade. Então produtos que estejam enquadrados nessa norma, muita atenção, eles são materiais rígidos, eles não podem ser considerados flexíveis. Já a norma 15885, que é a norma de membrana polimérica acrílica com cimento, né, com ou sem cimento, então a gente vai enquadrar a argamassa polimérica flexível, ela sim pede, aí ó, no primeiro item, ela pede na resistência, né, na tração no alongamento até a ruptura, ela pede que o material, então para as membranas acrílicas com cimento, ela pede um mínimo de alongamento de 30%, né, então já é um alongamento bem alto, é um alongamento igual ao que a norma de manta asfáltica pede, então esses materiais eles podem ser considerados com capacidade de alongamento. E a gente ainda tem o último item ali, o item 5, que é o teste de flexibilidade a baixa temperatura. Então você submete a amostra a uma temperatura, põe numa geladeira durante determinado tempo, e aí você faz o teste de flexibilidade. Então essa fotinha aqui à direita, né, esse testezinho mostra bem, você tem duas bases de apoio, coloca o corpo de prova e vem com o mandril ali superior e pressiona ela e a membrana vai fazer como se fosse um U, né? E aí, depois você pega a membrana e vê se ela fissurou ou não. Se ela não fissurou, ela pode ser considerada um material flexível. Então, os produtos que estiverem enquadrados na 15885, né, esses sim podem ser considerados materiais flexíveis. Então, a gente vai ter uma diferença de alongamento, de desempenho muito grande. Então, importantíssimo a gente pedir os testes para o fabricante de alongamento, a gente olhar a ficha técnica, porque os materiais, por mais que eles pareçam, né, parecidos, né, por algumas jogadas comerciais, eles têm desempenhos muito diferentes. E a gente ainda tem um terceiro termo, né, que é como se fosse um mito aí na construção civil, e sempre os usuários perguntam o que é o semiflexível, e o semiflexível, ele tem resina acrílica, ele não tem, ele tem alongamento, ele não tem, né, e aí eu trouxe esse tema aqui para esse evento, né, para a gente tentar desmistificar o semiflexível. Então, o semiflexível, né, no fundo, ele é um termo que ele não é regulamentado pela norma de impermeabilização, né? A 9575 ela traz todas as nomenclaturas dentro do ramo da impermeabilização, e na parte de produtos ela fala de impermeabilização rígida e flexível, né? Então a rígida são materiais que para aquela situação não vão ter flexibilidade, compatíveis às movimentações que a estrutura estão sujeita, e já a impermeabilização flexível elas vão ser compatíveis. Então, né, elas vão ter que ser testadas, né, para mostrar, para a gente ter uma prova que ela tem, né, características que suportem aquela movimentação. E ela não fala nada de semiflexível. Então, né, para tentar desmistificar um pouco, né, mesmo como fabricante, né, a gente tem tranquilidade para falar isso. O semiflexível ele é um termo meramente comercial,
Então a gente não tem teste para falar, um alongamento intermediário caracteriza semiflexível. Não, isso não existe. Ele é um termo meramente comercial, não é regulamentado, e ele é utilizado para materiais rígidos. Tá? Então geralmente os semiflexíveis eles não têm resina, né, são argamassas poliméricas, né, para impermeabilização normais. Eles chamam de semiflexível comercialmente por quê, os fabricantes? Porque ela tem polímero, né? Então, mas todas as argamassas poliméricas elas têm polímero. Então, esse termo ele é meramente comercial, então a gente tem que tentar fugir um pouquinho. Tudo que for semiflexível, a gente tem que saber que são materiais rígidos. Antes de entrar nas soluções, né, na cura das nossas manifestações, eu trouxe um pedacinho aqui de um estudo, né, sobre as principais manifestações patológicas com revestimentos cerâmicos em fachadas de São Paulo. Foi um estudo feito pela equipe do Renato Saad, né, que é um consultor aí bem renomado aqui em São Paulo, no segmento de fachadas. E eles fizeram um estudo com 24 edifícios, né, na cidade de São Paulo. Eram edifícios de idades variadas, então tinham edifícios recentes, assim como edifícios mais antigos, até inclusive edifícios de 3 anos, então estavam dentro do prazo de garantia da consultora, da garantia legal. Alturas também variadas, então de 8 metros até 29, de 8 pavimentos até 29, então também diversas alturas, diversas movimentações. A inspeção foi feita entre os anos de 2008 e 2016, então foi um longo período de avaliação, e no total foram 90 mil metros quadrados de fachadas inspecionadas. E aí eu separei só um pouquinho dos resultados para a gente tentar entender quais são as principais, a gente vai chegar no final do estudo, em quais são as principais origens das manifestações, né, de desplacamentos em fachadas. Então o gráfico 1 ele traz a ocorrência de manifestações patológicas nas fachadas dos edifícios dos relatórios avaliados. Né? Então a gente mostra aí, né, que em menos de 20% dos edifícios a gente teve alguma deterioração das juntas, né? Um pouquinho acima de 20% a gente teve algumas manchas, né, em revestimento. Em mais da metade, aí 60% a gente teve trincas, né? Então a gente vê que as trincas também já são bem comuns, né, em edifícios, né? Quando apresenta algum problema, grande parte deles vão ter trincas, né? E em todos os edifícios foram apresentados descolamentos, então foram 24 edifícios com desplacamentos. Então a gente vê que o desplacamento ele realmente é algo que está bastante presente nas nossas edificações, né? Mesmo nas novas. E aqui a distribuição percentual das áreas de anomalias quantificadas, né? Então, por área a gente vê que, por mais que as trincas estejam presentes em 60% dos nossos edifícios, né? Por área, a grande distribuição, né? Grande parte das áreas se refere a anomalias relacionadas aos descolamentos, aos desplacamentos dos revestimentos, tá? Todos os revestimentos cerâmicos. O gráfico 3 ele traz um pouquinho a distribuição percentual das origens dos fatores que geram os descolamentos. Então aqui é para mostrar um pouquinho que nem sempre a origem desses desplacamentos ele vai ser durante a construção, né? Então 2/3 aí dos descolamentos eles são originados na construção, né? Então por falhas executivas, né, ou por problemas de projeto, mas a gente também tem 1/3, aí 33%, que são de origem adquirida, né, que significa isso? Uma origem por falta de manutenção. Então, o condomínio recebeu o edifício em boas condições, né, mas não fez as manutenções devidas, que geralmente vem descrita no manual do proprietário e no manual do síndico, né, mais no manual do síndico, né, e como, por exemplo, uma troca de selante, e aí a gente teve esse aparecimento de descolamentos, né, então por origem também adquirida. E desses 2/3 que são de origem construtiva, né, o gráfico 4 faz uma distribuição do que é falhas na execução, né, então mão de obra ali, falhas da mão de obra, e o que é falha de projeto. Então a gente vê que ainda a maior parte, né, 60% é de falhas na execução, né, então alguma boa prática que não foi adotada, alguma falha mesmo, algum método incorreto, mas a gente também tem 40% aí de responsabilidade dessas manifestações, desses desplacamentos de origem construtiva originados numa especificação ausente ou errônea. Então também é importantíssimo a gente ter um projeto adequado, né? E por fim, né, esse estudo que é bem legal, que vale a pena vocês darem uma olhada, ele faz um resumão, né? Então o gráfico 9 ele traz um resumão do estudo, trazendo o percentual de contribuição dos fatores
dos descolamentos de origem construtiva. Então, tudo que foi de origem construtiva, né, qual que é a contribuição de cada fator para aquela manifestação. A gente tem 2% aí, 2% de contribuição de espaçamento inadequado entre juntas de movimentação. Então, né, o espaçamento inadequado geralmente não é algo que acontece tanto. As deformações excessivas da base aí são responsáveis por 5%, né? Inexistência de juntas de movimentação, a gente já vê aí que tem uma contribuição com 9% dos desplacamentos. Uso de placa cerâmica, aí a gente já começa a chegar, né, nos 4 fatores que mais influenciam, que mais contribuem com os desplacamentos. Então, a gente já tem, né, como quarto aí, o uso de placa cerâmica com alta expansão por umidade, então placas cerâmicas de baixa qualidade, né, que expandem muito em contato com umidade, né, 18% aí de contribuição. 20% das contribuições, né, são provenientes de assentamento de cerâmica em substratos com baixa resistência superficial, ou seja, substratos pulverulentos. Então a gente vê que a pulverulência, ela contribui, né, em quase 1/5 aí dos desplacamentos, né, tem uma alta contribuição, então é importante a gente tratar esses substratos pulverulentos. Falhas de assentamento também responsável por 21%, né, então quase aí também, praticamente 1/5 também de responsabilidade de falhas de assentamento, de execução. Então é importante a gente ter uma mão de obra qualificada, treinada para aplicar revestimento sobre uma fachada, ainda mais uma fachada que são locais críticos, que tem alta influência solar, que tem bastante vento, que tem contato direto com intempéries. E a gente tem aí, né, como principal contribuinte, né, como fator principal de contribuição para esses desplacamentos, a ineficiência das juntas de movimentação. Então, né, às vezes uma junta mal executada ou ineficiente, às vezes não foi feito um controle da espessura do selante, não foi usado um gabarito, né, e aí elas têm uma ineficiência, às vezes até problema pode ser um problema de material, né, o material ele não é adequado para aquela situação, e aí a junta ela se apresenta como ineficiente. E pensando aí em todos esses problemas, aí, em todas essas manifestações que a gente encontra em fachadas, que com certeza vocês se identificaram aí, sentiram na pele, sentiram a dor aí com essas manifestações, a gente vai falar um pouquinho agora das soluções que a MC tem para evitar essas manifestações. Tá? Então vamos falar um pouquinho das manifestações, das soluções principais que a MC tem. Então uma solução, né, muito legal, né, que é voltada, que é específica para o fenômeno da pulverulência, quando a gente tem o substrato pulverulento, né, a gente tem um primer específico para isso, que é o primer D11. Né? O primer é um primer específico para substratos muito absorventes ou muito pulverulentos, né, com baixa resistência superficial. A aplicação do primer é feita com um pincel, tá, ou com rolo, ou geralmente a gente utiliza rolo para ter uma produtividade maior, um rolinho de espuma mesmo, ele é bem ralinho. Né, e o consumo dele é um consumo bem baixo, aí de 150, né, de 150 a 200 ml por metro quadrado. Então ele não vai trazer um custo tão grande, custo assim, praticamente insignificante no nosso sistema de fachada. Ele é um produto diferenciado, né, justamente porque ele consegue eliminar esse fenômeno da pulverulência. Ele é muito indicado para fachadas em geral e também locais com incidência de sol e vento, né? Geralmente muitos fenômenos da pulverulência são também provenientes de uma incidência direta com o sol. O primer D11, o que ele faz? Basicamente, né, ele penetra naquela camada superficial, então ele tem bastante cola, mas ele é um produto bem ralo, com uma viscosidade bem baixa. Então ele tem essa capacidade de penetrar naquela camada pulverulenta, naquela camada solta, e incorporar poeira no resto do substrato. Então ele faz essa transição, então ele agrupa a poeira no resto do substrato. E aí com isso ele, além de diminuir a absorção, né, de formar uma camada um pouquinho mais fechada, ele diminui a absorção da base para o que vai vir ali em cima, seja um impermeabilizante, seja uma argamassa colante. Ele também aumenta um pouquinho o tempo em aberto, mas a principal função dele é aumentar a aderência e incorporar poeira, né, então eliminar o fenômeno da pulverulência. Então esse primer é espetacular para esse tipo de situação. Aí ele vai evitar esse fenômeno, né? Essa foto aí que vocês estão vendo, que é você colocar alguma coisa sobre o seu reboco e ele, na hora que você puxar, fizer um testezinho, ele trazer toda essa poeira, essa camada pulverulenta. O custo-benefício dele também é muito bom, né? Então, como eu falei, por ser um consumo baixo, ele tem um custo aí por metro quadrado muito vantajoso que vale a pena a gente incorporar no nosso sistema.
Segunda solução que a gente tem, né, é o impermeabilizante para argamassa, né, essa definição de norma, né, desse tipo de aditivo. Basicamente ele é um aditivo impermeabilizante, né, então ele não vai impermeabilizar 100% a sua argamassa, mas ele vai reduzir a passagem de umidade por ela. Então para fachadas, né, onde a gente não tem pressão de água, a gente tem só contato permanente com umidade, né, com água, esse produto ele é espetacular, né, ele é muito bom. O Hydro 1, ele é um aditivo que ele é colocado na água de amassamento, então antes de misturar a água de amassamento com areia, com cimento ali no caixote, né, que geralmente o pessoal faz, você aditiva o Hydro 1 na água, né, porque daí você consegue diluir ele melhor, mistura ele, e aí você adiciona aquela água já aditivada na sua argamassa. Consumo dele 2 kg por saco de cimento, também um consumo baixo, e o locais de aplicação, basicamente rebocos internos e externos, né, para fachada, onde você tem contato com umidade, e locais das fachadas passíveis de umidade por infiltração. Os últimos testes que a gente fez agora no começo do ano mostraram que o Hydro 1 ele reduz em torno de 30% da passagem de água por capilaridade, da absorção, né, por capilaridade da argamassa, então ele traz uma redução muito alta, então vale a pena a gente colocar, principalmente onde a gente tem aquela umidade ascendente ali na base, né, aquela umidade que sobe, que dá a gente sabe que dá uma dor de cabeça, né, é legal você utilizar esse aditivo na argamassa, e todas as situações onde você tiver algum contato com umidade, né, esse aditivo é específico para essas situações. Terceira solução que a MC tem, né, é o Hydro 500. O Hydro 500 ele é uma membrana acrílica com cimento para impermeabilização, né, então ele está inserido, né, está enquadrado naquela norma na NBR 15885, né, que eu citei lá, que enquadra materiais flexíveis, então ele é uma argamassa polimérica, mas ele tem resina termoplástica, né, na composição, e ele, além disso, é reforçado com fibras, né, para dar uma resistência maior, né, à tração, né, à movimentação das estruturas, e ele forma uma membrana completamente impermeável e flexível. Aqui estão algumas fotos do Hydro 500. O Hydro 500 ele é um dos produtos, assim, é um dos carros-chefes da MC, né, no segmento de fachadas. A gente está fazendo algumas obras de envelopamento, então construtoras que tinham muito problema com umidade estão envelopando a fachada inteira, utilizando aí em torno de 2, 3 kg por metro quadrado, geralmente uns 2 kg por metro quadrado do Hydro 500, né, como ele é aplicado com uma trincha ou com uma brocha, né, é um produto bicomponente, então você mistura a resina, né, termoplástica com o pó, que vem num saco, já com bastante polímero, faz essa mistura, você tem uma massa, né, uma massa que você consegue aplicar, uma massa fluida que você aplica com trincha, e ele forma uma membrana muito flexível, muito resistente, né, ela pode ficar exposta ao sol, então durante a aplicação você não precisa se preocupar com a exposição, ele é feito para ficar exposto, né, então é um material muito legal para envelopamento de fachada. Esse aqui foi um estudo, né, que a gente fez há 5 anos atrás, né, que a gente apresentou no Simpósio Brasileiro de Impermeabilização em 2013, né, e foi um estudo de avaliação da manutenção do alongamento das membranas, né, das argamassas poliméricas flexíveis, então das membranas acrílicas com cimento ao longo do tempo. Então a gente começou a ver que algumas membranas do mercado, né, ao ter contato com umidade, com água, elas iam perdendo o alongamento e iam ficando rígidas, né? Então a gente fez esse estudo, basicamente a gente foram 5 produtos, né, que nem o gráfico está mostrando aí. O produto número 1 é um produto da MC, né, que é usado lá na Alemanha, é comercializado na Alemanha, a gente acabou não trazendo ele para o Brasil por questão de custo, mas ele é um produto muito parecido com o Hydro 500, que era até monocomponente, né, é um produto bem diferenciado. O produto 2 é o Hydro 500, e a gente tem aí o 3, o 4 e o 5, alguns concorrentes, né, alguns produtos de mercado da época. E a gente, basicamente, o teste, ele foi feito, então a gente moldou, né, 6 membranas de cada produto, né, e a gente fez um alongamento com uma das membranas, a gente fez o alongamento, né, para ter o alongamento inicial dos produtos, e as outras 5 a gente submergiu ela, né, em água, deixamos elas submersas, e aí periodicamente a gente retirava a amostra da água, né, e fazia o alongamento, e a gente queria ver quanto que ele perdia ao longo da vida útil, né, até o final de 12 meses de alongamento. E a gente chegou aí no resultado, né, que o Hydro 500 ele teve uma manutenção de 77% do alongamento inicial, né, comparando o primeiro e o último resultado depois de 12 meses. Então, ele tem uma manutenção muito alta, né, além de ter, né, a gente consegue ver no gráfico que ele já tem uma
um alongamento inicial maior do que os produtos, do que as argamassas poliméricas flexíveis tradicionais, né? E além disso ele teve uma manutenção muito alta, então ele perdeu só 20% desse alongamento, então ele se manteve flexível, né, com alto alongamento depois de 12 meses. Enquanto o melhor concorrente foi o produto 3, né, depois de 12 meses ele, né, teve uma manutenção de apenas 30%. Então ele tinha um alongamento inicial, né, e ele perdeu 70% desse alongamento. Então, basicamente, depois de um ano, ele se tornou um revestimento rígido. Então, é importante a gente saber a qualidade dos produtos, né? Isso geralmente vai ser feito, vai ser estudado no projeto. Geralmente, os projetistas eles vão atrás, né, dos desempenhos do produto para a gente saber, né, se aquele sistema ele vai ter uma durabilidade, se ele vai ter um bom desempenho ao longo do tempo, que é o que a gente precisa. Além disso, a gente tem o DF9, né, também voltado para juntas de movimentação. Então, quando você tem a junta de movimentação, quando você faz a abertura do friso, né, a própria norma pede para a gente impermeabilizar, né, essa junta antes de fazer o assentamento do revestimento, e o produto que a MC tem, né, mais indicado para essa situação é o DF9. Né, por que ele é um produto muito legal para essa situação? Primeiro, ele é um produto monocomponente, né, então ele já vem pronto para uso, ele não tem cimento na composição, então ele é uma membrana, né, polimérica, membrana acrílica sem cimento. E para a gente usar no balancinho, a gente sabe que junta de movimentação, obrigatoriamente a gente vai ter que impermeabilizar, né? Então, para usar no balancinho, é muito melhor você ter um produto pronto, né? Que você não vai precisar ficar levando extensão, manualmente você consegue fazer a mistura, né? Ele tem um alongamento muito alto, então, para essa situação, ele vai conseguir movimentar, né? Vai ter a formação da fissura ali dentro da junta, né? Mas com essa membrana impermeável por cima, ela vai movimentar, ela não vai fissurar, e aí depois de botar o revestimento e o selante, caso com o tempo você tenha que fazer alguma manutenção no selante, né, que a gente sabe que o selante dura aí de 5 a 8 anos, seja ele poliuretano, seja ele um silicone, você garante que a água que passar por ali ela não vai entrar na estrutura, ela vai chegar na membrana e ela não vai entrar na sua estrutura. Então é importantíssimo a gente utilizar esse tipo de produto bem flexível, com bastante alongamento na junta de movimentação. A aplicação dele é feita com pincel rolo, tá? Então geralmente vai usar o rolinho e aí para fazer o preenchimento da cavidade interna do friso, né, da junta de movimentação, vai utilizar um rolo, né, e o consumo dele é um consumo muito baixo, 1 kg por metro quadrado, então ele é um produto que ele tem todas as características de aplicação e de desempenho que uma junta de movimentação precisa, tá? Como eu falei, o alongamento dele é em torno de 225%, né, ele tem a vantagem de liberação rápida, então aplicou o DF9, né, 8 horas depois, você já pode estar assentando o revestimento sobre ele, né? Ele tem uma cura muito rápida, cura acelerada, tem uma ótima aderência com argamassas colantes e textura para fachada, né? Então se você for aplicar uma textura acrílica, ele também é acrílico, ele tem uma boa compatibilidade, a argamassa colante também, e ele tem uma vantagem muito legal, né? Uma propriedade muito interessante, que é a abertura de difusão de vapor, né? Que é isso? A abertura de difusão de vapor é quando o seu revestimento impermeável, né, por mais que ele não deixe a água passar, né, ele permite que as moléculas de vapor de água, que são moléculas menores, consigam transitar entre o revestimento. Então, você acaba permitindo que a estrutura ela consiga respirar, né, do meio externo para o meio interno e vice-versa. Então, e aí o revestimento não forma bolhas, você não tem essa pressão, né, de vapor no revestimento. Então, ele é muito legal e tem todas as características necessárias para esse tipo de aplicação. Aqui a gente tem alguns resultados aí dos testes que a 15885 pedem, né? Então ele é aprovado em aderência, impermeabilidade, né, flexibilidade, resistência ao alongamento, né? E por fim ele tem um grande diferencial, né, comparando com as membranas acrílicas tradicionais de mercado. O maior diferencial dele é a resistência contra a alcalinidade, né? Então, resistência contra a alcalinidade, ela permite que você assente a argamassa colante diretamente sobre a membrana acrílica, né? A maioria das membranas acrílicas, quando você coloca uma argamassa colante, que é um material muito alcalino, geralmente com pH acima de 12, né, sobre a membrana acrílica, aquela alcalinidade ela agride, né, ela consome, né, ela remulsiona o revestimento, a membrana acrílica. E o DF9, por ser origem, a formulação dele ser origem alemã, então a gente veio, né, a origem dele é uma formulação alemã, hoje em dia ele já é fabricado nacionalmente, mas ele tem algumas características do produto da Alemanha, né? E a norma alemã, ela pede para ser feito esse teste de alcalinidade, resistência contra alcalinidade para todas as membranas que forem ficar sob argamassa colante, né? Então a gente mandou o nosso produto para lá, para o laboratório da MC Alemanha, foi feito o teste e ele é um produto aprovado para receber argamassa colante, né? O teste basicamente ele é constituído numa
numa aplicação da membrana sobre um substrato padrão, você submerge esse substrato padrão durante 28 dias numa solução alcalina, com pH acima de 12, então geralmente é utilizado o hidróxido de potássio, né, para simular, né, para deixar essa solução alcalina e simular o contato com a argamassa colante, né, e aí você, depois de 28 dias, você remove essa placa com a membrana aplicada e faz uma inspeção visual para ver se ele não revolucionou, se ele não esfarelou, né, e ainda faz o arrancamento do produto, né, e aí para ele ser enquadrado, para ele ser considerado um revestimento resistente contra a alcalinidade, esse resultado de aderência ele tem que dar acima de 0,5 megapascal. Né? E o DF9 atingiu esse valor, né? Ele teve uma média de 1,18 megapascal depois de submerso durante 28 dias, então a aderência é muito alta, ele praticamente não sentiu, não sofreu com contato com essa solução alcalina. Aqui é um detalhe, né, da junta de movimentação, então aqui está faltando até o fundo de viga, né, mas seria basicamente isso, então você tem a estrutura, fez a argamassa de regularização, né, embolso, reboco, e aí você, né, na argamassa de reboco, você faz o friso e já vem com a junta de movimentação, aplica o DF9, né, em forma de pintura mesmo, né, para proteger aquele trecho. Depois você vem e assenta o seu revestimento com argamassa colante, mantém a junta, sela ela com o selante, né, que é esse cinza aqui em cima do tarocel, e aí você garante, você protege a sua junta, que, né, em caso de avaria do selante, a gente sabe que vai ter, é impossível ter uma aplicação 100% perfeita numa edificação inteira, né, do selante, né, a água que passar ali, ela não vai chegar na parte interna da sua edificação, vai evitar aquelas manchas de umidade que acontece muito na região de encanhamento. E por fim, uma outra solução que também a gente está utilizando bastante, fizemos algumas obras aí ano passado, estamos fazendo outras esse ano, em fachada, é o DF8, né, ele se assemelha um pouquinho com o DF9, né, no que diz questão a aplicação, então ele também é uma membrana acrílica, né, uma membrana polimérica, flexível, também é monocomponente, só que ele é indicado para áreas expostas, né, para ficar exposto aos raios solares. Então, diferente do DF9, o DF8 ele tem essa propriedade, ele tem essa capacidade, em função da formulação, das resinas que são utilizadas na formulação dele, de ficar exposto aos raios solares. A gente fez algumas obras, né, com o DF8, eu vou entrar um pouquinho aqui. A aplicação dele é basicamente a mesma, né, utilizada em envelopamento de fachada. A aplicação dele com rolo, trincha, né, basicamente com rolo e pincel. Ele tem uma flexibilidade também em torno de 200%, também aberta à difusão de vapor, então não é formar bolhas, permite a respiração da estrutura, vai resistir ao contato direto com o sol, né, com o meio ambiente. Ele é de cor branca, então diferente do DF9 que é azul, né, o DF8 ele é branco. Então ele tem uma baixa redução de absorção de calor, né, ele tem uma refletância boa, dá um acabamento muito bonito, e ele tem uma espessura muito fina, espessura seca muito fina. Né. Aqui são algumas obras que a gente fez para vocês entenderem melhor qual que é a melhor aplicação dele em fachadas. Então essa aqui foi uma obra em 2017, né, da ALF Consultora em Vespasiano, né, Minas Gerais. Eram algumas casas a gente ainda está fazendo, é um projeto que é contínuo, né, a gente continua fornecendo material para essa obra. E são casas populares, não é Minha Casa Minha Vida, mas é muito semelhante, né? Então esses bloquinhos aí, eles têm, não sei se são 8 ou 16 famílias, e eles tinham muito problema com umidade que entrava pela fachada, né? E eles queriam falar assim, não, a partir de agora a gente vai querer envelopar nossa fachada. As fachadas deles tinham um acabamento branco, né? Então eles sempre faziam um acabamento com textura branca, ou colorida, e eles a gente acabou fechando com o DF8. Então o DF8, nas regiões onde o acabamento é branco, ele fica com o acabamento final, né, eles aplicam lá com o rolo de textura para dar o acabamento, a rugosidade que precisa, e ele já fica com o acabamento final. E onde tem pintura, né, nos detalhes, eles fazem a pintura por cima do DF8, diretamente da textura. Então tem uma compatibilidade muito legal, e a gente achou um mercado aí muito bom para o DF8, que é nesse envelopamento de fachadas texturizadas. Então aqui algumas fotos da aplicação, né? Então dá pra ver que ele dá um acabamento muito legal, fica como se fosse uma pintura final mesmo e já impermeabiliza, né? Já protege a sua fachada da entrada de umidade. Esse foi um outro case que a gente fez em julho de 2017. Na verdade a obra mesmo, a gente forneceu, ela terminou a aplicação agora no começo de 2018. Foi um empreendimento em Brasília, né, o empreendimento Elegance Park Sul, né, lá a gente acabou fechando a aplicação do DF8 com o D11, então a gente utilizou, eles tinham um substrato pulverulento, tinham medo de ter uma baixa aderência, mesmo sendo textura ali sobre o reboco, né, e aí eles acabaram adotando o sistema D11, né, para barrar essa pulverulência, e depois o DF8.
No total foram 11 mil metros quadrados de fachadas impermeabilizadas. E o objetivo basicamente da consultora no começo ali das negociações era impermeabilizar as fachadas, prevenindo as infiltrações, né, ocasionadas por fissuras que apareciam mesmo na textura, né, ou sempre proveniente de movimentação da estrutura. E também dar um conforto térmico, né, àquela fachada, dar uma vida útil maior a ela e prevenir todas essas manifestações. Então a gente fez um trabalho aí bem legal, né, in loco lá, né, então foi contratado todas as empresas, a gente estava concorrendo com dois outros fabricantes de produto químico, né, de impermeabilizante, e foi feito na obra, né, foi feita uma aplicação teste, então esse é o nosso técnico de aplicação, o Fábio Rimberg, e ele fez a aplicação com o D11 e com o DF8, né? Então basicamente eles queriam, a questão da impermeabilização, eles sabiam já que funcionava, né? A gente tinha os testes, mas eles queriam ver qual que ia ser o desempenho do D11, né? Do primer, na aderência do material naquele substrato que estava teoricamente pulverulento. Então eles fizeram as aplicações em loco, né? Foram feitos 4 tipos de aplicação, então o DF8 foi aplicado sobre o reboco diretamente, né? Segunda situação foi o DF8 com o D11, né? E a terceira e quarta foram os concorrentes sem né, direto no reboco. A gente queria ver qual que é essa influência do D11. Então nesse caso foi feita a aplicação em teste, né? E depois foi contratada uma empresa terceirizada para fazer o teste de arrancamento e avaliar, né, quais seriam os resultados. E a gente chegou, né, os três, né, tanto o DF8 como os concorrentes, aplicados diretamente no reboco, eles tinham em torno de 0,20 megapascal, e com o D11, né, o DF8 ele atingiu 0,33 megapascal. Então ele teve um acréscimo aí de praticamente 55% na aderência do impermeabilizante, o que deu uma confiança muito grande para a consultora colocar o primer naquele sistema, não depender 100%, né, do substrato deles e garantir que a impermeabilização tivesse bem aderida. Então foi um case bem legal. Aqui algumas fotos aqui já da obra, então a aplicação do primer com rolo, ele é bem fininho, fácil de aplicar. Né, e depois as etapas aí, então a gente tinha o reboco, aplicou o primer, né, depois o D11 sobre o DF8 sobre o D11, e depois eles colocaram base e textura. Então foi um case bem legal que a gente teve no passado. Né, e a gente também, é importante a gente falar um pouquinho dos selantes também, rapidamente, não vou entrar muito no detalhe, mas os selantes, a escolha deles depende basicamente de 2 fatores, que é a movimentação da junta. Então a gente precisa saber como que aquela junta vai movimentar, né, qual que é a profundidade, qual que é a largura, para saber se aquele selante atende, se o fator forma dele vai conseguir ser enquadrado naquela junta de movimentação. E outro fator importante também para a escolha do selante é o local de exposição. Então a gente sabe que tem selantes que vão resistir um pouquinho mais, né, tem selantes que são menos resistentes quimicamente. Então, dependendo do local de exposição, às vezes numa área marítima, né, você tem que utilizar um selante com maior resistência química. Tá? Então, esses 2 itens são fundamentais na escolha do selante. Né? A gente trabalha, né, com 3 tipos de selante. Então, a gente tem os poliuretanos modificados, que são selantes que vão ser utilizados em locais onde você pode ter derramamento de óleo, combustível. Então, ele tem uma resistência química muito alta. Né? A gente tem o poliuretano comum, né, que é utilizado em fachadas, geralmente com uma dureza de achar também um pouco menor, de 25, e eles não têm tanta resistência química. Né, e a gente tem os polímeros, os selantes de polímero MS, que sim são revestimentos para regiões com maior agressividade. Eles têm tanto resistência química como também resistência mecânica, durabilidade às intempéries muito maior. Para fechar aqui o nosso MC4 Online, né, sobre fachadas, queria deixar só essa mensagem, né, que a gente nunca pode esquecer, mesmo com uma execução de qualidade, né, e com produtos de qualidade, de alto desempenho, a gente nunca pode esquecer da manutenção. Então a manutenção da nossa fachada, da nossa edificação, né, ela é essencial. Então a gente tem que ter um síndico qualificado, o síndico ele tem que andar com o manual do síndico embaixo do braço. Ele tem que ter certeza, né, que todas as manutenções, que o selante vai ser vistoriado e trocado dentro da vida útil correta. Mesmo quando a gente fala de caixa d'água, de áreas internas, de piso, né, de revestimento, a gente tem que ter a manutenção adequada, porque a manutenção ela é essencial. A manutenção ela faz parte, né, da durabilidade da nossa estrutura. Né? E por fim, eu trago aqui um pedacinho uma tabela C2 da NBR 15575, que é a norma de desempenho de edificações habitacionais, que também está sendo revisada agora,
né? E ela traz aqui, né, as três categorias, né, de revestimentos. Então a gente tem os revestimentos substituíveis, os manuteníveis e os não manuteníveis. E mesmo nos manuteníveis, onde estão enquadrados os revestimentos de fachada, né, porque a gente tem acesso, então a gente consegue fazer uma manutenção, apesar deles serem duráveis, a própria norma ela já ressalta, né, que a gente tem necessidade de fazer uma manutenção periódica, né. Então esses materiais, mesmo uma cerâmica, ela tem uma durabilidade alta, ela tem uma resistência química alta, né, mas eles também são passíveis de substituição ao longo da vida útil. Então é normal que com o tempo, né, a gente tenha que substituir esses materiais. Então eu quero deixar essa mensagem de que, né, por mais que a gente tenha uma construção de qualidade, né, utilize boas práticas, né, desde o gabarito, né, até a utilização de um primer para a gente evitar a pulverulência, né, até a qualidade dos produtos, então produtos de alta qualidade. O terceiro fator, o terceiro pezinho do nosso, né, da nossa estrutura, que é fundamental, é a manutenção. Então não deixem de fazer manutenção. Acho que é isso, pessoal. Então, obrigado por terem assistido até agora. Espero que vocês tenham gostado. Mandem dúvidas, mandem todas tudo que não ficou claro aí, mandem pra gente que a gente vai responder. E a gente fica à disposição, tá? Aqui a gente tem todos os meios de comunicação da MC, né? Então, website, YouTube, Facebook, o LinkedIn. E a gente se vê num próximo MC Faro Online. Tá bom? Muito obrigado e um abraço.